Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Após Chifeng aceitar a missão da Cruzada de Guilda 1 Estrela, ele liderou todos até o Templo do Crepúsculo. O Templo do Crepúsculo era um centro principal para classes de cura. Aqui, clérigos, oráculos e druidas podiam realizar missões que recompensavam habilidades de alto nível relacionadas às suas classes. Líder da guilda, o que estamos fazendo aqui? Perguntou Rosa d'Água, confusa. Estamos procurando ajuda, Chifeng sorriu levemente, sem se preocupar em explicar mais. Ao entrar no salão principal do Templo do Crepúsculo, eles viram guardas de elite nível 180 lotando o local. No centro do salão, havia uma estátua da deusa do crepúsculo, e abaixo dela, um sacerdote nível 200 vestido de vermelho. Um oráculo que avançasse para sacerdote após alcançar nível 2 era uma existência que Chifeng e os outros só podiam reverenciar. No entanto, neste momento, o sacerdote vestido de vermelho se aproximou ativamente de Chifeng para recebê-lo. Saudações, senhor Visconde, disse o sacerdote, bajulador. Saudações, honorável sacerdote. Eu gostaria de comprar um pouco de água da vida. Vocês têm aqui? Chifeng perguntou suavemente. A água da vida era a água da fonte da vida eterna, um remédio sagrado no domínio de Deus que podia curar qualquer ferida instantaneamente, até mesmo regenerar membros perdidos. Por isso, era extremamente valiosa. Para os NPC, a água da vida tinha grande importância. O Templo do Crepúsculo cultuava a deusa do crepúsculo, e a fonte da vida eterna era uma relíquia divina que ela havia concedido ao templo. Portanto, em todo o domínio de Deus, apenas o Templo do Crepúsculo poderia fornecer a água da vida. Senhor Visconde, a água da vida é preciosa. É um presente da deusa do crepúsculo para nós, humanos, e cada gota é um tesouro. Não é algo que um simples sacerdote como eu possa distribuir livremente. Peço perdão, senhor Visconde, disse o sacerdote, parecendo levemente irritado. No entanto, um Visconde era uma pessoa de status relativamente alto na cidade do Rio Branco. Mesmo que o pedido de Chifeng o desagradasse, o sacerdote teve que suportar. Se fosse qualquer outro jogador no lugar de Chifeng, ele provavelmente já os teria expulsado do templo. Chifeng sabia disso. Embora ele já esperasse que seu status de Visconde não fosse suficiente para obter a água da vida, a recusa firme do sacerdote ainda o surpreendeu um pouco. Então, Chifeng ativou o estigma dourado e perguntou: Isso não é suficiente? De repente, estrelas douradas cintilantes apareceram em suas pupilas escuras, e seu corpo começou a emanar uma aura aterrorizante. Diante dessa aura, o sacerdote sentiu sua alma tremer. Você é... O sacerdote, sendo gerente do templo, possuía vasto conhecimento sobre domínio de Deus. Os estigmas eram o símbolo de supremacia do templo do Deus da Guerra, categorizados em 3 cores, prata, ouro e púrpura. Alguém capaz de controlar um estigma dourado era definitivamente uma figura central do templo do Deus da Guerra. Realmente não é possível? Chifeng perguntou novamente. Na verdade, ele não estava confiante em obter a água da vida. Se jogadores quisessem comprá-la, o pré-requisito era status suficiente entre os humanos. Chifeng não sabia exatamente quanto status era necessário, mas figuras como Vesma, o controlador de uma cidade, certamente poderiam comprar. Como ele não era um senhor da cidade, só podia tentar usar suas outras identidades. Se não fosse possível, teria que buscar outra ajuda para a missão da cruzada. Após hesitar, o sacerdote finalmente disse: Senhor Visconde, com seu status, você pode comprar uma gota. Certo, eu levo, Chifeng respondeu, levemente animado. No entanto, sua animação confundiu os membros da Asa Zero. Era apenas uma gota de água da vida, mas fez seu líder, normalmente calmo, ficar empolgado. Seria um item épico? Isso custará 300 moedas de ouro, senhor Visconde. O sacerdote cuidadosamente retirou um pequeno frasco de cristal do bolso, contendo uma única gota de líquido azul escuro. Rosa d'Água ficou chocada com o preço. 300 moedas de ouro era uma quantia absurda para qualquer guilda no jogo. Mas Chifeng não hesitou. Ele pagou os 300 moedas de ouro imediatamente, quase impaciente. Afinal, quanto esse cara esconde? Rosa d'Água olhou para Chifeng, sentindo-se perplexa. Se Tirano Solitário, da Estrela Negra, soubesse disso, certamente se arrependeria de ter feito da Asa Zero uma inimiga. Guerras entre guildas eram, no fundo, competições de poder financeiro. E, comparado a Chifeng, a Estrela Negra havia apenas mostrado um truque insignificante. O que Rosa d'Água não sabia era que, se a Estrela Negra tivesse destruído o núcleo da Asa Zero, as consequências seriam graves. Blackie possuía um cajado épico, e outros membros tinham itens ouro negro. Se caísse nas mãos erradas, seria um desastre. Após obter a água da vida, Chifeng se apressou para uma casa simples nos cortiços da cidade do Rio Branco.
Lá vivia um homem de meia idade com apenas um braço. Originalmente, ele havia sido um poderoso espadachim nível 2, mas durante a Grande Guerra dos Demônios, perdeu um braço e caiu para o status de cidadão comum. Seu nome era Kit. Anos depois, porém, ele se tornaria conhecido como Corta-Vento. Ninguém imaginaria que um homem de um braço, vivendo nos cortiços, um dia se tornaria um espadachim sagrado nível 5 com título. E o mais chocante? Seu mestre era apenas um jogador independente, com técnicas medianas e focado em profissões de coleta. Mas, graças a esse NPC lendário, esse jogador se tornou alguém que nem mesmo guildas de elite ousavam provocar. Muitas guildas de primeira linha e super guildas ofereceram fortunas para recrutá-lo. Por quê? Porque NPC do mesmo nível eram muito mais fortes que jogadores. Um espadachim sagrado com título como Kit era considerado nível 5.5, só um jogador divino nível 6 poderia enfrentá-lo. Honorável Visconde, como posso servi-lo? Kit perguntou, com um tom nem submisso nem arrogante. Mesmo como um aleijado, sua postura era completamente diferente da do sacerdote no templo. Ao ver o estado deprimido de Kit, Shifeng se perguntou quanta determinação o jogador independente bêbado Xiao teve no passado para recrutá-lo como guarda-costas pessoal e investir em seu treinamento. Mas a realidade provou que bêbado Xiao tinha uma visão impressionante. Ao escolher um guarda-costas pessoal, os jogadores dependiam de duas coisas, perspicácia e sorte. Se fizessem a escolha errada, só poderiam culpar a si mesmos. Antes de recrutar um NPC, os jogadores não tinham acesso aos dados do NPC. Nem mesmo como um guarda comum. No caso de Ana, Shifeng só podia ver seus dados porque ela era uma assistente concedida por uma missão épica. Ela pertencia completamente a ele, se enquadrando como guarda pessoal. Após se tornar um visconde, os jogadores ganhavam 2 vagas para guardas pessoais e 48 para guardas comuns. Essas vagas eram preciosas, pois, após assinar o contrato, dissolvê-lo exigia um pagamento considerável. Para guardas comuns, o custo era suportável, já que eles não evoluíam. Mas para guardas pessoais, que cresciam junto com o jogador, o preço era exorbitante. Até Shifeng hesitaria em dissolver tais contratos. Por isso, os jogadores eram extremamente cuidadosos ao escolher seus guardas pessoais, evitando desperdiçar essas 2 vagas. No entanto, deixá-las vazias também era um erro. Mesmo um guarda com potencial modesto poderia ser útil, especialmente para subir de nível. Quanto antes começassem a treiná-lo, mais forte ele se tornaria. Além disso, os jogadores não podiam recrutar qualquer NPC. Por exemplo, NPC afiliados a reinos, impérios ou grandes poderes estavam fora de alcance. Quanto mais forte o NPC, mais difícil era recrutá-lo. Sonhar em recrutar um NPC nível 5 ou nível 200? Esqueça. No passado, Bêbado Xiao teve sorte e visão ao recrutar Kit. Algo que poucos conseguiriam repetir. Nesta vida, porém, Shifeng estava determinado a obtê-lo a qualquer custo. Senhor Kit, recentemente me tornei visconde da cidade do Rio Branco e estou recrutando guardas. Você teria interesse? Perguntou Shifeng. Kit pareceu animado, mas ao olhar para o local onde seu braço direito deveria estar, suspirou. Meu senhor, como pode ver, sou um aleijado. Não posso servi-lo como guarda. Entendo sua preocupação, mas ouvi que o senhor já foi um espadachim nível 2 e até feriu um demônio nível 3 na Grande Guerra dos Demônios, embora tenha perdido seu braço. Hoje, vim preparado. Sabe o que é isto? Shifeng sorriu e mostrou o frasco de cristal contendo a água da vida. Água da vida. O rosto impassível de Kit finalmente mostrou emoção. Ele reconheceu imediatamente o líquido que tanto desejara. Exato. Se aceitar ser meu guarda pessoal, esta água da vida é sua. Meu senhor, está disposto a usar algo tão precioso em um simples espadachim como eu? Kit perguntou, cauteloso. Com uma gota, até um poder nível 3 serviria ao senhor. Rosa d'Água ficou chocada. Ela não sabia que a água da vida era tão valiosa. Uma única gota poderia convencer um NPC nível 3 a se tornar um guarda pessoal. Um nível 3. Os jogadores já reverenciavam nível 2, quem dirá nível 3. Se a Asa Zero tivesse um guarda nível 3, poderiam aniquilar qualquer um que os desafiasse. Mas ela não sabia que, embora a água da vida fosse suficiente para recrutar um nível 3, Shifeng ainda era fraco demais para isso. Já sei disso, mas valorizo mais o seu potencial. Com sua vontade inabalável e o fato de não ter sucumbido ao poder demoníaco, acredito que um dia se tornará um dos mais fortes do continente. Shifeng não estava mentindo. Provocar um demônio era suicídio. Ele mesmo havia sido amaldiçoado por apenas encontrar o fantasma de um grande demônio nível 4. Se não fosse Charlene, uma oficial divina nível 3, ele teria sido forçado a deletar seu personagem. Kit, por outro lado, lutou contra um demônio nível 3 real. Como ele não teria sido amaldiçoado?
O poder de um demônio corrói o espírito humano, mas mesmo após anos sob essa maldição, Kit não se tornou um demônio. Se não tivesse uma vontade inabalável, já teria sido consumido. Senhor Kit, aceita se tornar meu guarda? Se o Sr. Visconde aceita um aleijado como eu, como poderia recusar? A partir de hoje, juro lealdade. Kit se ajoelhou e aceitou a água da vida com respeito. Sistema, deseja designar Kit como seu guarda pessoal? Shifeng clicou em aceitar, e os dados de Kit apareceram. Kit, guarda pessoal de Yifeng. Gênero, masculino. Idade, 39. Lealdade, 90. Charme, 60. Físico, 40. Sabedoria, 81. Potencial de crescimento, 26. Classe, espadachim nível 1. Nível, 30. HP, 8.000 de 8.000. Ataque, 600 a 720. Defesa, 3.100. Atributos, força 125, agilidade 130, resistência 200, inteligência 90, vitalidade 180. Mesmo preparado, Shifeng quase teve um treco ao ver o potencial de crescimento, 26. Ele realmente se perguntou como o bêbado Xiao teve paciência para treinar Kit no passado. Ranking de potencial de guardas pessoais. Comum, 0 a 30 quase inútil. Bronze, 31 a 50 mínimo aceitável. Misterioso ferro, 51 a 70 raros, exigem observação cuidadosa. Prata secreta, 71 a 80 extremamente raros, tratados como tesouros. Ouro fino, 81 a 90 raros como penas de fênix. Ouro negro, 91 a 100 se devidamente treinados, tornam o jogador imbatível. Épico, acima de 100 nunca visto. Talvez capaz de atingir a divindade. Kit estava no limite inferior, mas Shifeng sabia que, no futuro, ele se tornaria o lendário corta-vento, um espadachim sagrado nível 5 com título. O investimento valeria a pena. Assim que Kit se tornou o guarda pessoal de Shifeng, ele abriu o frasco de cristal e bebeu a água da vida. Quando Rosa d'Água viu Kit consumir a gota que custará 300 moedas de ouro, ela não conseguiu disfarçar sua dor. Os outros membros da guilda também engoliram em seco. 300 moedas de ouro. Era o suficiente para equipar 20 jogadores com equipamentos prata secreta. E seu líder gastará tudo em um NPC aleijado e comum? A inveja era inevitável. Mas Shifeng ignorou os pensamentos alheios. No passado, Bêbado Xiao se tornará famoso em todo o domínio de Deus graças ao seu guarda pessoal. Mesmo quando superguildas ofereceram fortunas para comprá-lo, ele recusou. E Shifeng conseguirá esse futuro espadachim sagrado nível 5 com título por apenas 300 moedas de ouro? Isso era um roubo. Pouco depois de beber a água da vida, o corpo de Kit começou a emitir uma luz verde brilhante. A energia da água da vida não só curava feridas, mas também removeu todos os status anormais. Momentos depois, uma nuvem de gás escuro foi expelida de seu corpo, e seu rosto pálido recuperou a cor. Seu braço direito começou a se regenerar diante de seus olhos. Um minuto depois, Kit estava completamente curado. Líder, ele. Rosa d'Água mal podia acreditar no que via. Sua intuição aguçada percebeu a mudança no NPC. Apesar das roupas gastas, a aura de Kit não era mais depressiva, mas revigorante. Ele parecia um leão que escapara de sua gaiola, pronto para rugir e anunciar seu retorno. Este é o verdadeiro ele. Shifeng riu. No passado, Bêbado Xiao sofrerá para conseguir a água da vida, quase falindo no processo. Mas agora, Shifeng conseguirá facilmente o que Bêbado Xiao penou para alcançar. E melhor, Kit estava apenas no nível 30. No passado, Bêbado Xiao só conseguiu a água da vida quando Kit já passará do nível 100. Mesmo com o mesmo potencial de crescimento, um guarda treinado desde o nível 30 seria muito mais forte do que um treinado a partir do nível 100. Seu potencial de crescimento é realmente impressionante. Shifeng sorriu ao ver os novos dados de Kit. Kit, guarda pessoal de Yifeng. Gênero, masculino. Idade, 39. Lealdade, 90. Charme, 75. Físico, 95. Sabedoria, 88. Potencial de crescimento, 94. Classe, espadachim nível 1. Nível, 30. HP, 15.400 de 15.400. Ataque, 830 a 960. Defesa, 4.500. Atributos, força 384, agilidade 364, resistência 420, inteligência 276, vitalidade 280. Os atributos de Kit agora eram incomparavelmente superiores aos anteriores. Parece que tomar a água da vida mais cedo também afetou seu potencial de crescimento.
No passado, o potencial de crescimento de Kit era 92, mas agora era 94. Acima de 90, cada ponto fazia uma diferença enorme. Esses 2 pontos extras ajudariam muito no futuro. Kit, use estes equipamentos por enquanto. Shifeng entregou a ele vários itens misterioso ferro nível 20. Embora não fossem ideais para um espadachim nível 30, era o que ele tinha. A Asa Zero ainda não começara a invadir masmorras de grupo nível 20, apenas masmorras para 5 jogadores. Equipado, Kit parecia valente e extraordinário, com HP, mais de 18.000. Ataque, mais de 1.400. Defesa, 6.000. Sua defesa superava até a do principal tanque da Asa Zero, Cola. Kit era basicamente um chefe de masmorra agora. Vamos! Ainda precisamos recrutar mais gente. Shifeng levou todos para a Aliança dos Mercenários, o melhor lugar para recrutar guardas comuns. Diferente dos guardas pessoais, os guardas comuns exigiam pagamento diário, variando conforme a força do NPC. No nível atual de Shifeng, o mais forte que ele podia recrutar era um NPC nível 1 nível 50. Guarda comum nível 50, 5 peças de prata por dia, pagamento a cada 10 dias. Guarda nível 1 nível 50, 30 peças de prata por dia, 6 vezes mais caro, equivalente a um monstro elite. Na Aliança dos Mercenários, Shifeng contratou 48 NPC nível 1 nível 50, incluindo corpo a corpo, atiradores, curadores. Desses, 6 eram guardas avançados, custando 50 peças de prata por dia. O contrato de um mês totalizou 468 moedas de ouro, um poder financeiro que eclipsava todas as guildas da cidade do Rio Branco. Ao caminhar pelas ruas com seu exército de 48 NPC nível 1, os jogadores saíam do caminho, intimidados. Que diabos? Por que tantos NPC nível 1? Espere, alguns não são NPC, são jogadores. São da Asa Zero. Onde eles estão indo? Os jogadores rapidamente perceberam que o exército de NPC estava com a Asa Zero. Com tantos NPC nível 1 nível 50, quem na cidade do Rio Branco ousaria desafiar a guilda? Contra esse poder, até os milhares de membros da Estrela Negra seriam esmagados. A supressão de nível sozinha os deixaria indefesos, sem contar as habilidades poderosas dos NPC. A Asa Zero é incrível. Ouvi que vão recrutar em 3 dias. Vou me candidatar. A multidão crescia, e muitos gravavam a cena. Um exército de 48 NPC nível 1 era mais imponente que milhares de jogadores. O poder de combate desse grupo não era inferior ao de uma cidade inicial. A notícia se espalhou como um incêndio, causando sensação nos fóruns e aumentando ainda mais a fama da Asa Zero. Enquanto isso, os membros da Estrela Negra ficaram pálidos. Muitos se esconderam nas cidades ou removeram seus emblemas de guilda, com medo de um ataque. Os dominadores do mundo também entrou em pânico, evitando sair para subir de nível. Fim dos capítulos do 319 ao 321. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!